Que a polícia investiga a morte de um menino de 2 anos. Tudo aconteceu em um incêndio em Itaquaquecetuba, aqui na Grande São Paulo. Vai vendo, Brasil. Era madrugada e o pequeno Ângelo estava sozinho em casa quando o fogo começou. Olha a casa como ficou. O padrasto do menino, o John, né? E o cunhado, Alexandre, são suspeitos de provocar o incêndio. Momentos antes, os dois brigaram no meio da rua. Um teria ameaçado o outro. Emily, a mãe de Ângelo, do menininho, deixou o filho sozinho em casa, exatamente por causa desta confusão. Agora, um acusa o outro de ter incendiado o imóvel. Vizinhos e parentes estão revoltados após o enterro. John e Emily não foram mais vistos no bairro. Alexandre prestou depoimento e foi liberado. Mais detalhes na reportagem. O grito é de quem não acredita que o incêndio que provocou a morte do pequeno Ângelo Gabriel tenha sido acidental. Ele tentou várias vezes tocar fogo com ela, então para mim ele quis se vingar, como ele também falou pra gente, que me contaram, que ele falou que ia tocar pelo que ela mais ama. Quem a gente ama é nosso filho. Uma casa totalmente destruída pelas chamas. Olha a cama. Olha a cama. Um incêndio que tirou a vida de uma criança de apenas 2 anos de idade, inocente e indefesa. Eu tô revoltada, né? Porque um alega uma coisa, outra, sabe, outra, não aparece o culpado. Eu não sei se também foi criminoso, foi um acidente, né? Tô revoltada, porque o menino só tem 2 anos de idade, né? E pensa como o menino sofreu lá, né? Sozinho, pedindo ajuda. Tô revoltada, eu quero justiça, né? Nós estamos chegando aqui no palco dessa tragédia. Foi nessa casa que fica em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, que o menino de 2 anos foi encontrado morto. Aqui do lado de fora, olha só, o que sobrou de uma geladeira. Vou pedir para o Anderson mostrar, porque aqui dentro a gente vê também o registro do gás. Isso era uma geladeira, né? Porque agora só sobrou um monte de ferro queimado, tá tudo muito destruído, mas o pior vem a seguir. Aqui a fita de isolamento. Olha só, deixa eu mostrar para vocês como que ficou a casa. Era um cômodo, essa casa, e tudo foi queimado pelo fogo. A gente tem uma ideia da proporção desse incêndio, chegando aqui, vendo como ficou o telhado, as paredes. Aqui nesse canto era a cama do casal. Vou pedir para o Anderson mostrar, olha só. A cama ficava aqui e era em cima da cama que o menininho estava deitado, sozinho, a porta fechada, quando o fogo começou e a criança acabou sendo também consumida pelas chamas. A gente também fica tentando imaginar como alguém poderia sobreviver a um incêndio dessa forma, porque tudo ficou derretido, foi realmente uma destruição muito forte, né? Muito intensa. O fogo queimou de forma muito severa. Olha, ali nesse cantinho, a gente pode ver as roupinhas do Ângelo. Essa bermudinha, o pouco que sobrou das roupinhas da criança. A mãe deixou o menino, os vizinhos e parentes acreditam que enroladinho num cobertor em cima da cama, ele estava dormindo. Pensou que não tivesse problema, nós imaginamos, bateu a porta, saiu atrás do padrasto, mas foram questões de minutos para que tudo isso daqui pegasse fogo e a criança se tornasse vítima desta tragédia, que pode ter sido um incêndio criminoso ou uma fatalidade. Uma amiga minha que me deu a notícia. Eu falei, fala logo o que está acontecendo. Ela, Sara, não sei, tem um monte de bombeiros, carro de polícia, tem ambulância na frente da casa da sua prima. Eu subi, eu não quis saber, eu não troquei de roupa, eu subi com a roupa de dormir mesmo, com a roupa que eu tava. Nessa, os bombeiros estavam segurando para ninguém entrar. Eu passei por debaixo do bombeiro, entrei. Já na escada dava para sentir o vapor muito quente, entendeu? Então, tacaram alguma coisa para pegar aquele fogo tão rápido assim.
Os tijolos estavam muito quentes. Eu se pendurei na janela, desesperada, tentando ver o Ângelo. Que foi na hora que eu se pendurei que o bombeiro acendeu a lanterna. Eu vi a perninha dele toda queimada. Eu já caí, minha perna enfraqueceu. Aí o bombeiro me colocou para fora. Essa é uma história que envolve brigas, ameaças e acusações. A mãe e o padrasto de Ângelo, Gabriel, não quiseram gravar entrevista. Mas eles têm um suspeito, Alexandre, que é cunhado do padrasto. A mãe de Ângelo, Emily, tem apenas 17 anos. Ela é casada com John Wesley há cerca de 1 ano. Ângelo era fruto de um relacionamento anterior de Emily. O casal acredita que Alexandre colocou fogo na casa porque algumas horas antes, ele e o padrasto da criança tinham brigado. Mas para vizinhos e parentes, o padrasto também é suspeito. Eu suspeito do padrasto que estava do lado. Ele não gostava do menino. Ele não gostava, ele não dava carinho, ele não dava uma lágrima no velório do menino. Entendeu? Ele arrumava muita confusão, e toda essa confusão, minha filha estava no meio, meu netinho estava no meio. Então, ele, para mim, eu sinto muito, ele é o culpado. E por que a sua filha estaria do lado dele? Não sei, pode ser ameaça. Ele não sai do lado dela. O que tem gerado revolta na família é que a morte de um bebê e toda essa destruição que a gente vê aqui pode ter começado em uma discussão. John era vizinho de porta de Alexandre, que morava exatamente nesse cômodo aqui, que o Anderson está mostrando, um cômodo com poucos móveis. A gente percebe aqui, ó, que não tem muitos objetos nem equipamentos eletrônicos, apenas um fogão, uma porta que neste momento aqui parece ter sido arrombada, ainda está com a fita de isolamento. Mas esse local aqui não chegou a ser atingido pelo fogo. Foi aqui, horas antes do incêndio começar, que John e Alexandre discutiram. John teria dado um soco em Alexandre. Ele, por sua vez, saiu daqui muito revoltado, ameaçando o cunhado de morte, dizendo que aquela agressão não ficaria por aí. Os dois saíram, então, primeiro Alexandre, John, na sequência. E a mãe do bebê também. Saíram todos daqui naquela noite. E a grande dúvida está: o que aconteceu no intervalo de tempo em que o menino ficou sozinho nesta casa, em que o fogo começou e quem teria provocado esse incêndio, se é que ele foi criminoso. Nem os bombeiros, nem a polícia ainda sabem dizer se houve um curto-circuito, um escapamento de gás ou se alguém teria, de fato, vindo aqui e colocado fogo propositalmente. Alexandre foi expulso pelo cunhado da casa onde morava. John teria agredido Alexandre porque soube que ele teria batido na esposa, irmã de John. A briga entre os dois homens foi presenciada por Sara, que é prima de Emily. Eu fui dispensada cedo da escola, aí eu passo pela rua deles, porque já fica um acesso a uma viela que já entra na minha rua. Quando eu passei, estava tendo uma briga, uma discussão, entendeu? Eu vi na hora que o John deu soco no cunhado dele. Aí tava um transtorno lá dentro, mas eu não pude ficar muito por conta do meu filho que fica com a minha mãe. A mãe de Ângelo, Gabriel, aparece neste vídeo gravado durante o enterro. Emily estava visivelmente abalada e precisou ser amparada por familiares. O pai da jovem não quis mostrar o rosto, mas fez questão de falar sobre o que pensa sobre a morte do neto. Eu cheguei na residência deles quando estava pegando fogo, eu fui o primeiro a chegar. Não encontrei ninguém lá dentro, não vi, não consegui ver. Então eu liguei para ele para ter certeza se ele estava lá, se estava bem. Você foi o primeiro a chegar porque alguém lhe avisou? Sim, o vizinho viu o fogo, viu a fumaça, né? Aí me ligou, eu demorei na faixa de uns 7 minutos para vestir a roupa e correr para lá. Você também não suspeita do Alexandre? Olha, ele não teria motivo. Mas você acha que o John faria? Com certeza, ele ameaçou toda a vida, porque havia promessas, né? Inclusive, há uns tempos atrás, uns 6 meses mais ou menos, se não me engano, a minha filha chegou
apavorado em casa, falando que ele estava tentando tacar fogo na casa, pôs álcool, pôs coisa lá e ela estava apagando para não pegar. Quando ele aí ela conseguiu escapar dele. E depois disso houve várias ameaças, entendeu? Eu com medo, eu aconselhei muito ela, mas ela não me escutava. A mãe de Emily ficou arrasada com a perda do neto. Ela acha que a filha foi negligente. Era meu netinho. No dia que ele morreu, ele não queria vir para casa. Ele queria ficar em casa comigo. Eu acabei deixando no mesmo dia. Ele me abraçou, me beijou. E ele não queria vir embora com a mãe. A mãe pegou e deixou ele sozinho, dormindo aí dentro. O problema é a responsabilidade da mãe, né, que é minha filha, e o padrasto que vivia junto com ela, entendeu? Por causa de briga, discussão, deixaram uma criança só e esqueceram simplesmente da criança. Eu só quero saber quem foi que tocou fogo nessa casa. O que essa vizinha testemunhou naquela noite pode complicar ainda mais as coisas para John. Enquanto a nossa equipe estava gravando aqui na casa onde tudo aconteceu, vários vizinhos apareceram todos muito comovidos e revoltados pelo fato da criança ter ficado sozinha, ter acabado sendo vítima aí deste incêndio. E você, naquela noite, ouviu a mãe da criança acusando o padrasto de ter incendiado a casa. Não só eu, como a minha cunhada, muitos vizinhos lá onde eu moro escutou. Eu acordei com os gritos dela dizendo: corre, o Joe tocou fogo na minha casa e o meu filho está lá dentro. Todos estão revoltados com a morte da criança. Durante a nossa gravação, os ânimos se exaltaram. Esse vizinho, que não quer mostrar o rosto, estava indignado. Ele foi o primeiro a ver as chamas e chamar os bombeiros. Moço, chega mais perto aqui. Não? Pode falar. Qual que é a verdade? Pode saber. Qual que é a verdade para você? Todo mundo aí sabe da verdade. É revoltante o que aconteceu. Porque eu vi a criança aqui no caixão, é revoltante o jeito que ela ficou. Entendeu? Então todo mundo aqui é corresponsável pelo que aconteceu. Tá bom? Foi o John, então, para você? Não, para mim não foi. A justiça vai saber. Porque isso foi abandono de incapazes que fizeram. Entendeu? Eu vi a criança aqui, é revoltante. Para alguns vizinhos, a relação do padrasto com o enteado nunca foi de carinho e respeito. No mesmo dia do acontecimento, ele botou pimenta na boca da criança, a criança gritava. Você viu isso? Eu estava na hora, presente. Meu marido tinha dado uma pimenta para ele colocar na comida, ele estava comendo no portão de casa. E foi na hora que ele colocou a pimenta dentro da boca da criança. Então, não é só isso, muitas coisas que ele fazia com aquela criança. Aquela criança era muito maltratada. Então, quando eu vi aquele incêndio, várias vezes ele tentava tocar fogo dentro da casa com ela. E ela corria. Por que ele fazia isso? Ciúmes, ele era doente por ela. Ele era doente, ele não gostava da criança. Na delegacia, Alexandre afirmou ser inocente. Ele alegou que não poderia ter provocado o incêndio, uma vez que naquele momento estava na casa de sua mãe. John Wesley também foi chamado para prestar esclarecimentos sobre onde estava na madrugada do incêndio. Por enquanto, a polícia não encontrou elementos para pedir a prisão de nenhum dos suspeitos. Laudos do Corpo de Bombeiros vão dizer se o incêndio foi mesmo criminoso. Eu só quero só justiça. Nem que seja com a minha filha eu amo tudo, mas que ela tem que pagar o que a pessoa que está do lado dela tem que pagar, entendeu? Porque foi eles que provocaram isso, né? Não foi por acaso que essa casa pegou fogo, na sua opinião? Na minha opinião, não foi por acaso. Um álcool, dizem na perícia que tinha cheiro de álcool. Como que um álcool ia se derramar sozinho? Olha, pelos relatos de vizinhos, claro que você de casa não é bobo, você já viu que a situação era complicada e muita lá na casa. Nós temos vizinhos denunciando que ele maltratava o menino, que colocava pimenta na boca da criança gritando desesperada. Nós temos pessoas denunciando, falando que a mãe era omissa, tá? E a criança estava sozinha na casa quando a casa pega fogo, Percival. Ou seja, abandona, a criança estava abandonada naquele momento. Criança, você não pode descuidar, muito menos deixar uma criança sozinha. E se não tivesse abandonado, não morreria lá. Agora vamos deixar esclarecido um ponto. Quando um incêndio é acidental, ele é localizado. É localizado num ponto específico da casa.
Quando ele é provocado, ele atinge todas as dependências. Agora, aí no incêndio dessa casa não sobrou nada, Peruca. Ou seja, para você, na sua experiência, claro que ainda precisa de uma perícia, análise da perícia geral, está mais para o incêndio acidental ou provocado? Está mais para o incêndio provocado. A perícia vai confirmar isso. Eu repito, o incêndio provocado, ele se alastra. E se o John não tem nada a temer e a Emily também não, por que não apareceram até agora para falar com a polícia? E a motivação? O menino que era objeto de castigos, raiva, até tortura, isso aí, pimenta na boca, o que é isso? Deixaram o menino sozinho, de propósito, colocaram fogo e o menino inocente, uma história a ser escrita, queimado dentro da casa. Proposital. Meu Deus do céu. Seu pai tem filhos, isso revolta a gente, né, Percival? É chocante. Não é? A justiça tem que pesar a mão em cima de pessoas que cometem crimes, principalmente com crianças, pessoas idosas, pessoas indefesas. Crime, claro que não pode cometer, mas tem gente que passa do limite, hein? Passa da linha da loucura já, né? Da malvadez, né, Percival? É malvadez em grau máximo. Exatamente, Percival.